Bom dia, tarde ou noite, bem-vindo ao Raimundo dos Livros. E hoje esse vídeo vai ser direcionado aos desafios de quadrinhos de 2026. O que isso quer dizer? São quadrinhos que eu quero ler em uma quantidade grande e que eu não estava parando realmente para ler. E aí, com o advento do canal, decidi aproveitar para fazer desafios no estilo de desafios que tem de livros. Depois da vinheta vocês vão entender melhor. Como eu falei antes da vinheta, aqui a gente vai fazer um desafio de quadrinhos também. Ele é um desafio bem simples, faz muito sentido na minha cabeça, eu espero que faça sentido aí pra vocês quando vocês assistirem. E basicamente eu vou fazer uma divisão aqui pra me facilitar a vida entre mangás, quadrinhos de super-heróis e quadrinhos diversos, que não são nem de super-heróis nem de mangás. É isso. Bom, vamos começar pelos mangás. Então, o primeiro desafio de mangá, se dá para vocês verem bem, vai ser um desafio que vai perdurar por vários anos. E é basicamente cobrir se tudo der certo, conseguir todos os gibis, os mangás no caso, né? Cobrir todo Inuyasha. E nesse ano de 2026 eu espero cobrir pelo menos os 4 primeiros volumes, esse é o volume 4. Então eu estou contando como 4 primeiros volumes, que dá até o capítulo 72, caso você queira acompanhar. E tenha aquele mangá menor, né, que foi lançado muito tempo antes, né, na época que eu era criança. Aí lá eu sei que eles são mais curtos, então vai até o capítulo 72 aqui onde a gente tá. Continuando. Deixa eu botar pra cá, antes que forma uma pilha na minha cara. Continuando, o desafio é um desafio pessoal de ler tudo que for possível do Akira Toriyama, não sei exatamente como pronuncia, mas basicamente um dos motivos de eu gostar de quadrinhos de desenho animado japonês, de cultura pop em geral, é Dragon Ball, como a maioria esmagadora de pessoas no mundo. Assim como pessoas de diversas partes do mundo. E eu senti bastante quando ele faleceu, porque eu achava que ele ainda tinha muita coisa a trazer aí de material criativo pro mundo dos animes e mangás. Então, em homenagem, eu tô fazendo aqui, no caso do Dr. Slump, vai ser releitura até mais ou menos o volume 5. Não vai ser essa edição, tá? Essa aqui, bonitinha, da Conrad, é de quando eu era criança, é porque eu achei, então eu tô usando pra fazer o vídeo. Mas eu tenho a versão mais recente e atualizada lá eu acho que é pela Panini mesmo. Então, nesse aqui, do Dr. Slump, provavelmente vamos ficar nos 3 primeiros volumes. E o primeiro volume do Manga Theater, a capa aqui, que é uma coletânea de pequenas histórias que o Toriyama fez. E nesse primeiro volume eles foram, a maioria, se eu não me engano, foram produzidas antes do Dr. Slump, que foi o primeiro grande sucesso do Toriyama. Então eu vou fazendo essa onda. Provavelmente no ano que vem a gente já vai entrar em Dragon Ball no primeiro volume. E eu tenho já bastante coisa do Toriyama aqui. Enquanto isso eu vou procurando para ver se eles publicaram alguma coisa que eu não tenha. E tentar completar ao máximo o Toriyama como, pra mim, um dos 10 grandes quadrinistas do século XX, Akira Toriyama. Ponto. Pra mim, minha opinião. Continuando ainda no mangá, um desafio estranho e diferente, que é One Piece. Notem novamente que é a versão de quando eu era criancinha, lá de 2000 e pouco, da Conrad. O papel era tão bonito, aliás, branquinho até hoje, mas enfim. E o que acontece com One Piece e eu? Eu nunca gostei muito de One Piece. Mas assim, eu vejo o quanto tem um entusiasmo com a série, com a franquia em geral, né? E eu me sinto muito por fora. Eu falo assim, não é possível que só eu odeie tanto. Assim, não é nem ódio, é só que eu realmente não me fisgou. E eu te falo, quando foi publicado a primeira vez e teve o desenho pela primeira vez, eu acho que passou no Cartoon Network, não tenho certeza. Não, a maioria das pessoas não foi fisgada também. Ela veio junto, próximo de quando veio Naruto, por exemplo. E Naruto fez muito mais sucesso. Então, teve um revival, vamos dizer assim, de One Piece quando ele chegou nos Estados Unidos, essa é a minha teoria. E aí, como lá tem muito desses influências de gibi, de mangá, etc., começou a pegar também pra cá. Então eu vou tentar dar mais uma chance, mas qual é a chance que eu vou dar? Eu vou comprar mangá? Não. Eu vou reler todos os que eu tiver dessa primeira edição aqui da Conrad. Eu acho que eu tenho até o número 17. Então esse desafio não vai ser igual aos outros. Eu não sei se eu vou fazer mangá por mangá, eu acho que não. Bora ver. É isso. E um que eu espero conseguir fazer a leitura completa
e fazer os vídeos aqui pro canal, é o de Guerreiras Mágicas de Re-Earth. De novo, essa é a primeira vez que foi publicada no Brasil, então ainda tinha os nomes traduzidos da versão brasileira, então não tinha Hikari, né? Era Lucy, não tinha Anne, era Fu, porque eram os nomes do desenho animado quando ele passava no SBT. O anime tá por aí nos serviços de streaming, mas por que eu me animei para reler? Não é um mangá muito grande, tá? São só 6 volumes. Nessa versão maior, e são 12 dessa versão fininha aqui. A que eu vou usar vai ser a versão mais nova. Eu me animei porque, pelo visto, né, tudo leva a crer, pelos teasers e tal, que vai ter um remake do anime. Estou interessado no remake do anime, é um mangá e um anime que eu gostei bastante. Tem um plot twist muito interessante e, na minha opinião, bem emocionante, principalmente pra época que eu li. Mas vamos ler, vamos comentar, vamos assistir se sair o anime e vamos ver se eu vou sentir de novo a mesma emoção, né? E por fim, mas nem de longe tão menos importante, a gente vai ler o Akira, que é o mangá relacionado com o filme. Eu vou dar uma lida aqui nas páginas de apoio. Eu acho que tem página de apoio aqui. Não, nem tem só o expediente mesmo. Enfim, eu vou dar uma pesquisada porque eu não sei realmente se ele foi publicado antes do filme ou se foi uma coisa conjunta. Não é tão incomum isso acontecer nos filmes. Eles publicarem as duas coisas ao mesmo tempo. São 6 volumes e o motivo de eu estar lendo agora, que eu tenho escolhido, foi porque é o seguinte. Eu queria muito ler, e esse aqui, vocês vão ver que já tá até amarelado as páginas, eu comprei numa Comic Con que eu fui há muito tempo. Nossa, mas uma das primeiras Comic Con que teve. Aqui do Brasil, a Comic Con brasileira. E eu comprei esse volume, na época era muito caro, tá? Continua caro. E aí, na seguinte, eu comprei 2 volumes. Depois ficou muito caro pra pedir e eu nunca mais fui em Comic Con nem nada. E passou muitos anos. Saiu de linha do catálogo e eu desisti. Quando foi nessa última Black Friday da Amazon, simplesmente estava metade do preço, todos os 3. Consegui pegar todos e agora estou com a coleção completa e aí a gente vai finalmente ler como se fosse uma coisa só. Se tudo der certo, isso é o que a gente vai ler no mínimo de mangás aqui para esse ano de 2026, mas eu espero ler muito mais coisa. E só explicando que, e só complementando aqui sobre a leitura de mangás, como vocês podem ver, eu tentei pegar uma coisa que é jovem, assim, que é da minha, mais para adolescência do que para fase adulta, porém mais diversificada. Então você tem desde o shonen, aquele shonen dos 3 grandes, que é o caso de One Piece. Você tem um shoujo, que é o caso de Guerreiras Mágicas. Você tem um que é um shonen com muita coisa de shoujo, que é Inuyasha. Você tem um mangá que é consagrado pelo filme, que é um filme muito famoso. E é isso. Eu acho que... e tem os mangás do Akira Toriyama, que antes do Dragon Ball era mais comédia escrachada do que qualquer outra coisa. Era mais comédia do que fantasia, aventura e luta, que é o que a gente conhece do Dragon Ball. Então eu acho que a gente está bem coberto aqui em coisas diferentes, só no desafio. Agora a gente vai para os mangás A gente vai para as comics de super-heróis, que não tem tanta coisa, eu tenho muita coisa, mas eu tô numa fase que eu tô... Sabe quando tu tá com ressaca de super-herói? É meio que assim que eu tô. Então, bora ver se lendo, né, indo pros quadrinhos, indo pra fonte, isso não melhora, não volte o apreço pela coisa. Então eu vou começar com uma coisa bem de sebo, não sei se dá pra ver, porque eu não quero ainda tirar do plástico antes de ler. Esse Elektra Saga, basicamente, é uma compilação onde eles vão tirar vários gibis do Demolidor, vão tirar histórias que foquem na Elektra do Frank Miller. Até mais ou menos a parte onde ela, enfim, tem o destino dela nessa primeira versão, antes dela voltar e tudo mais. Então, é isso. Eu ainda não sei exatamente como é, ainda não peguei pra ler. Mas eu vou ler e vou comentar com vocês, porque eu realmente nunca li a parte do Frank Miller do Demolidor. Eu li outras coisas do Frank Miller. Então a gente vai comentar aqui o que eu achei, se eu achei que ficou faltando, assim, contexto pra mim, que não tenho tanto conhecimento sobre essa saga aqui. Não sou o maior fã de Demolidor também, mas eu pretendo ler mais de Demolidor. A gente vai conversar sobre isso. Bom, misturei aqui DC com Marvel, deixa eu facilitar a minha vida. Outra coisa da Marvel que a gente vai ler esse ano e vai ocupar bastante espaço são essa aqui eu vou explicar bastante. Que são esses gibis aqui da coleção clássica Marvel. Se não me engano foram 60 volumes, é que eu devo ter pelo menos uns 20 a 30.
que são desses primeiros super-heróis da Marvel naquela época lá que eles fundam o Quarteto Fantástico. Então é o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, desse aqui, Capitão América, Thor, Homem-Aranha e X-Men. Não vou ler todos, eu acho, até porque eu não tenho. Vou ver se eu consigo achar mais alguns. Mas eu digo pra vocês que Homem-Aranha e Quarteto Fantástico dessa primeira leva, desses primeiros 60, vai rolar tudo. X-Men também, tá? E por que eu mostrei essa aqui? Porque do Quarteto Fantástico, os 10 primeiros volumes... Perdão, os 9. Os 9 primeiros volumes eu tenho nessa coleção Histórica Marvel. Biblioteca Histórica Marvel, que foi um outro tipo de publicação, capa dura e tudo mais. Que vai cobrir o mesmo que desse aqui do quarteto. Se eu não me engano, cobre as 5 as 3 primeiras dessa fininha. Então, a gente já começa daqui e aí já parte para outra. Mas basicamente eu quero cobrir todos esses aqui, que não deixa de ser o começo da Marvel, e eu nunca li tudo realmente. Bom, aí partindo para DC vai ter mais coisas, em compensação são coisas mais simples. Esse aqui vai ser como funcionar como o do Inuyasha. É a saga do Superman, e eles têm esse projeto Sagas, né, que eu tô lendo de vários, tanto da Marvel quanto da DC. Então eu vou começar com essa saga do Superman aos poucos, e ano que vem, ou ainda esse ano, eu não sei ainda, eu vou ver como tiver, eu quero começar a saga do Batman e a saga da Mulher Maravilha. E é isso, mas a saga do Superman vai ser lida tudo porque a primeira, a reformulação pelo John Byrne, que eu acho que é a visão mais importante que se tem do Superman, na minha opinião, tá? Que é do John Byrne, perdão, falei Byrne, né? John Byrne, tá toda aqui. E eu tenho praticamente tudo, eu acho que eu tenho tudo. Então a gente vai ler um arco completo. É grande pra caramba. Grande pra caramba. Então eu não sei se vai dar tempo. Se não der tempo, a gente continua no ano que vem. Esse aqui que eu quero ler tudo, com certeza, é o Kamandi, que vê nesse selo Lendas do Universo DC. E basicamente é a história de um cara do futuro, e nesse futuro, obviamente inspirado por filmes como Planeta dos Macacos, a humanidade cai, poucos sobrevivem como Kamandi, nessa forma assim mais, como é que eu vou dizer, vivendo de forma mais primitiva, e o mundo é tomado, não sei se dá pra ver aqui o ratão, tomado por animais que vão obter características humanas, vão formar suas sociedades, vai ter a sociedade dos gorilas, dos ratos. Eu achei a ideia interessantíssima. Eu achei bem legal. E outra coisa que eu quero fazer é ler muita coisa do Jack Kirby. Assim como o Toriyama é muito importante, tanto pra mim e, na minha opinião, pros quadrinhos em geral, o Jack Kirby, para essa parte ocidental e de super-heróis, assim, ele é importantíssimo. Então eu quero tentar ler o máximo possível de coisas do Jack Kirby na minha vida, fazer também vamos dizer assim, um apanhado do Jack Kirby. Assim como eu tô fazendo do Toriyama, né? Um projeto Jack Kirby também aqui nos quadrinhos. Ainda na DC tem duas coisas. A primeira é Injustice, que é do jogo, mas ao mesmo tempo é uma história independente. Independente não, é uma história que faz uma prequel do jogo. E como a história do jogo fez muito sucesso, é um Elseworld, essa altura você já deve saber, que é aquela história onde o Superman vira ditador e tudo mais. E como eu gostei da história do jogo, eu gostei do jogo, tem muito tempo que eu joguei, talvez eu jogue até de novo, pra relembrar. Mas eu nunca li. Eu fui comprando e nunca li a história mesmo. Então agora eu vou ler. É uma daquelas histórias que acaba sendo muito importante porque a febre de Elseworld e de Superman maligno, ela não começa aqui, mas aqui sedimentou de uma forma que todo lugar que tu olhava tinha que ter Superman maligno. Então vamos ler Injustice. Eu acho que eu tenho os 3 primeiros anos, mas se só tiver os 2 primeiros, a gente lê só os 2 primeiros. Eu tenho quase certeza que eu tenho os 3. E aí a gente fecha Injustice. E por fim, na DC, esse aqui que eu coloquei porque eu percebi que estava muito tempo parado ali na estante. E é super curto, são 8 gibis, se eu não me engano, bem fininhos, do Batman Cavaleiro Branco, que é do Sean Murphy e Matt Honeywell. Esse Sean Murphy eu já vi falando muito dele, e eu queria botar uma coisa mais moderna. Tem umas coisas ali que são de antes de eu nascer, o Superman do John Byrne, o Kamandi do Jack Kirby, toda aquela coleção, obviamente, da Marvel, que é de mais 60, 70 anos. Então eu queria uma coisa mais moderna. Esse aqui é de 2015, se eu não me engano, por aí mais ou menos, 2015, 2016. Enfim, a gente vai conversar mais sobre ele, vai ser super curto. Bom, por fim agora, nessa pilhinhazinha aqui, a gente vai ter quadrinhos diversos, ou seja, que não se encaixa nem como mangá, muito menos como...
que não se encaixa nem como super-herói, muito menos como mangá, tá? E a gente já, como piada, a gente começa com o Scott Pilgrim contra o Mundo, que inclusive ele faz até uma brincadeira com isso, dizendo que não é pra ler como se fosse um mangá, porque isso não é um mangá, é um gibi canadense, se eu não me engano. Cara, o Scott Pilgrim fez muito sucesso na época que eu tava na faculdade, muito. E eu lembro que eu assisti o desenho, né, que teve na Netflix, e eu falei, eu vou recordar, aproveitar e recordar. Então, estou relendo os gibis, pretendo jogar o game e reassistir o filme pra fechar, né? Fechar tudo, o ciclo. São só 3 volumes e a gente vai ler tudo esse ano. Vai dar tudo certo. Continuando, o que eu quero ler esse ano também é Júlia, Aventuras de uma Criminóloga. Eu só tenho os 5 primeiros volumes e eu pretendo ler os 5 primeiros volumes. Os 3 primeiros eu já vi que eles funcionam como uma história só, que são 3 partes. E pelo que eu vi, bem por alto, porque eu não quero ter spoiler pra mim mesmo, os 2 últimos, o 4 e o 5, eles são histórias fechadas em si, né? O 4 é uma e o 5 é outra história. E aí eu quero ter uma ideia de como é, mais ou menos. Júlia é um daqueles gibis que, enfim, está sendo publicado desde quando eu sou criança, até hoje tem números. E se eu gostar, quem sabe, fazer parte daí da minha, não digo coleção, mas do meu repertório mesmo. Eu gosto muito de histórias de mistério, de investigação. E eu realmente nunca tinha lido quadrinhos sobre histórias de mistério. Eu leio muito em livros, né? Então pode ser uma ideia boa ter isso aqui como, vamos dizer, um entretenimento comum aí da minha vida. Bom, continuando, outro que estava preso ali por décadas. Esse aqui é década. É o iZombie. Eu acho que veio como Eu Zumbi naquela série de TV. A série de TV não tem absolutamente nada a ver com quadrinhos, tirando o visual da personagem e o fato dela ser uma zumbi. Então, basicamente, aqui a gente tem um humor mais, como é que eu posso dizer, mais dark. E é isso. Ele é de um cara chamado Chris Robertson, que eu realmente nunca li nada dele. Então vai ser uma proposta interessante. Eu acho que eu tenho a coleção completa. Eu tenho 4 volumes aqui. E dá como uma história fechada. Então é esse que a gente vai ler. Continuando, a gente vai ler o primeiro Asterix, pelo menos. E, enfim, eu queria ter todo o Asterix, eu acho muito bom. E eu tava pretendendo comprar aos pouquinhos nessa edição aqui fina. Ela não é tão cara sozinha, mas quando você pensa que você vai comprar muito, ela fica cara. E aí veio aquela publicação bonitona que compila pelo menos 2 ou 3, como se fosse um só, sabe? Que tem uma parte preta, que tem o chapéu do Asterix. Aí eu tô pensando, normalmente eu prefiro capa mole, principalmente pra quadrinho, eu prefiro capa mole, individual e tudo. Então eu vou ver. Vou ler aqui, tem outro aqui, Asterix, vão ser os 2. Não precisa necessariamente ler em ordem, né? Então a gente vai ler as que eu tenho aqui e aí depois a gente passa. E aí eu vou ver se eu vou continuar nessa edição aqui, procurando, ou se vai ser naquela versão bonitona. Não sei. E por fim, não menos importante, muito pelo contrário, a mais importante, a gente vai começar a ler a Biblioteca Maurício de Souza da Mônica, que são as primeiras edições da Mônica. Não sei se vocês lembram essa aqui que ela tá carregando, já é icônica, né? Carregando o carro do Cebolinha, aprendendo a passar na tartaruguinha. É quando tem essa transição das histórias do Maurício de Souza, que eram, em geral, nas tirinhas do jornal, para ter seus gibis próprios. E é isso. A gente vai cobrir todos os outros 8 volumes e eu vou falar individualmente de cada um deles. E, novamente, né, só para recontextualizar, também tive uma escolha, assim, de coisas muito diferentes. Então você tem desde o infantil, com o caso do Asterix, até a coisa um pouco mais adulta, que é da Júlia, passando pelo que tem muito a ver com a minha juventude, que foi o Scott Pilgrim, e com a minha infância, que foi na Turma da Mônica. Então você vê que tem coisas assim bem distantes entre si, e que ao mesmo tempo, vamos ver se elas conversam ou não, né, enquanto a gente lê. Eu espero que dê tempo da gente ler tudo isso, e vocês aí digam o que vocês acharam, o que vocês já leram disso, o que vocês têm interesse de ler disso, e o que vocês não gostaram já pode ir botando aqui. E comentem aqui embaixo se vocês acham que vai dar tempo de ler tudo isso, levando em conta que tem o meu desafio de livros pessoais também. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo
e comentar aqui embaixo o que você acha disso tudo. Obrigado e a gente se vê.